mulher, tua vida tem significância e eu posso te ajudar a encontrar isso. O Espírito Santo de Deus, ele já está pronto, apenas aguardando que você alinhe a sua mente, todas as suas expectativas, tua visão, teus sentimentos, à voz dele. Isso não é difícil e é muito prazeroso, na verdade. Você quer desfrutar de uma vida com leveza, com alegria, com propósito. Aquela certeza de que todos os dias você está fazendo a escolha certa. Eu te peço, assista esse vídeo até o final. Eu vou conversar com você sobre a sua importância, a nossa significância, nossas escolhas e decisões. Mais que isso, eu vou compartilhar o coração de Deus. Eu me chamo Daniele Marque. Eu tenho há algum tempo caminhado nessa identidade profética, entendendo meu papel como mulher. E quando eu falo mulher, eu estou abrangendo tudo que uma mulher representa. Uma mulher, ela representa vida. Ela é a geradora de vida. Deus deu uma ordem quando ele criou toda a humanidade. Ele disse: multipliquem-se e sejam fecundos. E ele colocou um gerador desta energia. E é o meu ventre, e é o seu ventre. Talvez você não entenda o quanto Deus conta com você para gerar os planos e os propósitos dele aqui na Terra. Ele poderia ter enviado o único filho dele, o Salvador de toda a humanidade, de qualquer forma. Mas ele escolheu, por vontade soberana e perfeita, enviar o Cordeiro, o Filho amado, no ventre de uma mulher, para que ali ele crescesse e fosse ensinado. A minha vida, a sua vida, ela tem um impacto na nossa geração, na nossa cultura. Nós somos agentes de transformação aqui na Terra. Entendendo isso, recebendo de Deus essa instrução, eu estou me posicionando nesses 40 dias de posicionamentos. Posicionamentos liberam, rompem. Eu posso falar para você com autoridade. No nome de Jesus, eu quero orar com você e nós vamos caminhar na palavra viva e despertadora de Deus. Sim, despertadora, porque hoje você vai ser despertada. Você não vai ser apenas alinhada, mas você vai ser comissionada aqui. Pai, teu nome é grande e a tua palavra nos garante que o teu favor já está sobre nós. Senhor, eu quero te agradecer e declarar que agora a consciência dessa mulher é tocada e ela percebe, Senhor, que maior é o seu poder que atua e opera nela do que, Senhor, o poder do inimigo. Deus, eu oro para que essa mulher seja alinhada em autoridade, em conhecimento da verdade. Eu oro, Deus, para que o ventre dela, Senhor, ele seja tocado pelo teu fogo, ó Senhor, e que essa mulher, ela seja ativada como essa geradora de vida, que ela seja imparável, como a tua graça é imparável, em nome de Jesus. Que o teu nome seja santificado, que o teu reino venha e que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. E eu oro, Deus, também para que a semente que hoje é semeada aqui, ela não seja roubada. Eu digo que não pode ser roubada, Senhor, porque essa mulher está escolhendo a boa parte. Então eu declaro esta proteção que ererabaquetete sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Hoje é o nosso dia 5 deste posicionamento. Você pode encontrar no canal desde o dia 1 até hoje, se atualizar de tudo que Deus tem trazido e colocado aqui na mesa. Você pode caminhar também ao longo do restante dos dias que faltam, fazer parte dessa comunidade profética e viver toda a palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ao texto de Isaías, no capítulo 40. Hoje nós vamos ler também alguns versículos, não vamos ler o capítulo todo, porque ele é bem extenso, essa live ficaria muito comprida, mas em cada dia a gente tem recebido e sido ativada. Quero que você entenda que o participar e o receber essa ministração aqui é uma ativação. Por isso que eu creio que hoje você será despertada e comissionada para
boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Prepara sua Bíblia e se você gosta de fazer anotações, também fique à vontade com isso. Glória a Deus. A partir do verso 6 até o verso 8 de Isaías 40, que diz assim: uma voz ordena, clame, e eu pergunto o que eu clamarei, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Vamos conversar um pouco sobre este texto e eu oro para que o Espírito de revelação esteja trazendo revelações a mim e a você. A Bíblia, ela é o único livro que quando nós lemos ela, o autor está presente. Pai, nos dê paixão e fome pela tua palavra, em nome de Jesus. Uma voz ordena, uma voz está chamando para que outras vozes clamem. E eu e você, quando nos deparamos com um chamado, um direcionamento de Deus, a nossa pergunta é: o que então eu clamarei? O que então eu vou fazer? Eu acredito que isto é um posicionamento, é uma pergunta muito válida, porque nós precisamos ter essa diligência de fato compartilharmos e expormos somente aquilo que Deus, Ele quer comunicar, Ele quer falar. Isto por quê? Porque Ele zela para que a palavra dEle se cumpra na minha vida, na nossa família, na sua vida e em todas as vidas, em todos os povos aqui da terra. Por isso que eu creio que hoje é um despertar e um comissionamento para que a gente entenda o coração de Deus a esse respeito. Aqui no verso 6. E eu pergunto o que eu clamarei, que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, quando o vento sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para todo sempre. Eu e você precisamos entender a nossa posição aqui na terra. Filipenses 2 vai nos dizer, você pode abrir também comigo a sua Bíblia, para que a gente entenda o que essa palavra está nos dando como ensinamento e como referência. A partir do verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que lhe devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo, pois, em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A realidade é que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados para a grandeza. E somente nele vamos encontrar este caminho dessa grandeza, desta alta posição. Quando a instrução vem, diga para a humanidade o que ela é, Deus, ele está dizendo, todos são iguais. Este mesmo exemplo, a relva, que ela é passageira, ela cresce, mas o tempo passa, essa palavra está nos dizendo, toda a humanidade é igual. Não existe um melhor que o outro, não existe um menor que o outro. Todos são iguais. Essa comparação, como a relva que cresce, logo murcha, a flor cai, nos coloca nessa posição.
A humanidade, ela foi feita igual. E aqui eu chamo a sua atenção para o que a Bíblia ensina como honra. Jesus, ele nos considerou dignos, ele nos honrou ao decidir entregar a vida dele na cruz por mim e por você. O ser igual a Deus para ele não o fez se achar melhor e maior do que eu e você. Uma prova concreta disso é que ele desceu do trono, ele esvaziou a alta posição que ele tinha. Ele veio à terra, como nós acabamos de ler, e ele entregou a sua vida, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Existe um poder na honra, honrarmos uns aos outros, umas aos outros, e nos considerarmos como semelhantes. Eu acredito neste tempo, eu acredito que o Espírito Santo de Deus, ele está pronto para posicionar e despertar eu e você nessa verdade. Um pouco antes, Filipenses diz assim, ali no capítulo 2, olha, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Esta é a profundidade desta palavra, porque se eu conseguir olhar para o meu próximo, e o meu próximo, o teu próximo, é o nosso cônjuge, é os nossos filhos. Se nós considerarmos que eles são superiores a nós, de que forma? Não que eles são melhores ou maiores, mas eu não sou melhor e nem maior que eles. Eu estou aqui para servi-los. As maneiras de pensar diferente são geralmente a origem de confusões. E aqui essa palavra está dizendo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Não faça nada por ambição egoísta. Olha que interessante, porque foi exatamente por ter uma maneira de pensar diferente do meu filho mais novo, quando ele começou a se posicionar e expressar o líder que ele é. Foi exatamente por isso que muitas confusões começaram a vir dentro da minha casa. E Deus realmente ele me ensinou que eu preciso ouvir e considerar o meu próprio filho como alguém digno, levar esta honra para ele. A alta posição, que Filipenses fala que Jesus foi colocado numa alta posição, ela vem para mim e para você também, porque onde nós estamos? Nós estamos nas regiões celestiais com Cristo, nós herdamos isso. Mas antes, vem por um caminho, que é o de servir. É este posicionamento de que o outro, ele é como eu não sou melhor que ninguém. A relva murcha e cai a sua flor. Um ponto interessante também que eu quero falar é que quando o Espírito do Senhor sopra sobre ela, ela murcha. Nós somos chamadas para vivermos sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Então, comparando, usando este exemplo, que eu e você, de fato, cheguemos a murchar, cheguemos a morrer, a não existir mais, quando o Espírito Santo de Deus, ele for soprado, ele vier com o manifestar da presença de Deus, que é uma presença manifesta, essa graça, esse favor, que a gente seja assim, diante da grandeza dele, diante do poder dele. Por quê? Porque isso vai trazer para a nossa vida a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sei se você entendeu aqui, mas a palavra está dizendo, a relva murcha e cai a sua flor, quando o Espírito do Senhor sopra sobre ela. Ela poderia dizer quando o sol bate, quando os tempos passam, quando as coisas naturais acontecem. Mas ela está enfatizando que a relva murcha, toda a humanidade, eu e você, somos iguais, nós estamos falando sobre isso. Isaías 40 está dizendo, toda a humanidade é como a relva. Ponto. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. Vento
sempre faz menção ao Espírito Santo de Deus na Bíblia. Jesus soprou o Espírito Santo de Deus, que foi a promessa. Depois, quando o Espírito Santo desceu, um som de um vento muito forte invadiu a casa onde eles estavam reunidos. Também temos outros versículos que fala que os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles são como um vento, que a gente sente, mas nós não sabemos de onde ele vem e nós não sabemos para onde ele vai. Eu acho importante que Deus foi intencional em colocar aqui, quando o vento do Senhor sopra sobre ele. Então existe para mim e para você um soprar do vento de Deus, como sendo todos iguais. Joel 2 vai dizer que Deus, ele derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, com uma finalidade que a gente tivesse sonhos, visões, escutassem a voz dele, que crescesse a glória dele abundantemente aqui na terra. Quando o vento do Senhor sopra sobre mim e você, a gente vai apresentar os frutos do Espírito Santo de Deus. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O vento do Senhor, nós murcharmos com o vento do Senhor, como somos iguais, sem diferenciação nenhuma, sem acepção de pessoas. Isso me fala também o quanto que o que eu vivo hoje na minha vida, e eu estou compartilhando com você, é acessível. Porque se toda a humanidade é assim, e o vento do Senhor vem sobre toda a relva, e acontece um efeito nela, que poderoso é. Nós descobrimos essa verdade. Sermos agentes de transformação. As palavras, ela está nos trazendo um foco. Deus está compartilhando. O alinhamento. Jesus disse: arrependam-se porque chegou o reino dos céus. Arrependimento é reconhecimento. Eu vou orar com você agora neste momento. Pai, esta palavra foi pontual. Espírito Santo, podemos ver que hoje você marcou para conversar sobre essa profundidade. Paulo orou e pediu que a gente conheça a altura, a largura, a profundidade, o cumprimento do amor de Deus, do amor de Jesus. Deus, eu quero te agradecer por este posicionamento, por este despertar, por este comissionamento, por essa verdade. Oh Deus, obrigada por nos mostrar que toda a humanidade é alvo do teu sopro, do teu vento. Tua palavra diz que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, Deus. Sobre toda a carne, sobre toda a relva. Então, Senhor, profeticamente, eu quero orar e que aconteça isso em nossas vidas, ó Senhor. Que a gente murche quando o teu vento vier. Espírito Santo, que reste você e que a gente caminhe a partir da tua presença sobre nós. O Espírito do Senhor te cobrirá como uma sombra. Foi o que o anjo disse a Maria. O Espírito Santo. Você realmente veio para repousar e para marcar a nossa vida. Eu preciso honrar isso aqui e eu preciso te agradecer, Deus, pela sua fidelidade. Que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram o que o Senhor tem preparado para nós, aqueles que amamos o Senhor. Espírito Santo, queremos entregar o que somos a Ti, corpo, alma, mente e espírito, para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu oro para que essa mulher tenha uma experiência marcante, Espírito Santo. Eu oro para que ela tenha um encontro com a Tua bondade. Eu oro, Senhor, abençoando ela para viver nessa liderança. Eu oro para que os olhos do entendimento dela sejam abertos, Senhor, e que ela compreenda o propósito que o Senhor a chamou em nome de Jesus. Quebra o bastardia aqui também. Senhor, nos perdoe por portas de bastardia abertas.
nos perdoe-nos. Nós oramos pela nossa nação nesse momento e pedimos perdão por toda porta de bastardia, Deus, casamentos, que filhos e filhas que nasceram fora da aliança de casamento. Mas a tua palavra diz que nós somos adotados pelo Espírito de adoção. E nós clamamos Abba Pai através desse Espírito. Eu quero liberar essa palavra agora sobre a nação brasileira. Nação brasileira, povos, tribos, línguas, nações. Vocês receberam o Espírito do Senhor. Aleluia. E esse Espírito nos faz olhar para Deus e clamarmos Abba Pai. Então, acima de toda bastardia, consequência, Senhor, do curso humano, eu quero declarar o sangue poderoso de Jesus agora. O sangue poderoso de Jesus agora. E eu quero declarar filhos e filhas. Que não nasceram segundo a vontade humana, mas segundo a tua vontade, Deus. Brasil, o amor do Senhor encontra, aleluia, encontra espaço nos corações, nos lares, nos ventres, sim. Oh, Espírito Santo, obrigada por isso. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E nós declaramos que o Brasil, ele foi adotado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Este Espírito que nos leva a declararmos Abba Pai. Que se levante das ruínas, que se levante das mentiras, que se levantem homens e mulheres, crianças, jovens, que vão receber esta filiação, segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Obrigada pela sua graça, Senhor, e pela tua paternidade. Amém. Eu abençoo você.